Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem, domingo, dia 13 de abril, a segunda rodada da Série B. Como todos sabem, são 20 clubes, turno e retorno, 38 rodadas. Os 4 primeiros sobem para o Brasileirão de 2026. Os 4 últimos são rebaixados para a Série C. Normal, regulamento já é assim faz muito tempo, né? E por tudo isso, a gente vai encontrar um certo equilíbrio. Hoje eu estou fazendo a minha homenagem aqui com a camisa do Atlético Paranaense. Claro, essa é antiga. Essa aqui ainda eu trabalhava no Sport TV, saí de lá em 2017, ganhei da diretoria do Atlético e estou fazendo uma homenagem simbólica a um dos líderes do campeonato. Aliás, temos 4 times com 100% de aproveitamento. O Atlético Paranaense, que é um deles, né, tinha vencido já na primeira rodada, fora de casa, o Paysandu, e agora nessa segunda rodada ganhou do Criciúma. Então faz 100% de aproveitamento, o que é sempre importante. Além do Atlético, o seu rival, o Coritiba, o popular Coxa, também tem 6% de aproveitamento. Outro que tem 100% de aproveitamento, CRB, Clube Regatas Brasil. Rapaz, muito bem, 100%, ganhou fora de casa com estilo, assim como o Goiás, do meu amigo Theo José. 4 times que para mim pleiteiam. Eu não, no início, assim, começando o campeonato, achava que o CRB poderia brigar, mas não tinha muita impressão. Entendo que a SAF do Coritiba, apesar de ser detonada, no início você vai pagando dívida, vai contratando mais ou menos e tal, e aí aos poucos é que você vai crescendo quando você pega clubes endividados, como o Coritiba e tantos outros. O Atlético é estruturadíssimo, assim como o Santos no ano passado, como o Palmeiras 2 vezes, como o Vasco, como o Fluminense, enfim, com tantos times grandes já caíram, né? O Atlético Paranaense também caiu por má administração, técnicos errados, contratações erradas. É muito erro no Atlético, mas não deixa de ser um time extremamente estruturado, que, aliás, eu entendo particularmente que é o grande favorito para brigar pelo título. Mas veremos. São só 2 rodadas, temos esses 4 times, Atlético, Coritiba, CRB e Goiás, com 100% de aproveitamento. Temos invictos ainda o Atlético Goianiense com 4, Remo com 4, Cuiabá com 4, Novo Horizontino com 4, enfim. E também temos 5 times que ainda não pontuaram. Criciúma perdeu as 2, Chapecoense perdeu as 2, Paysandu perdeu as 2, e o campeão e vice-campeão da Série C o ano passado, Volta Redonda campeão, Atlético lá de Minas Gerais, de São João del Rei, 0 pontos. Então esses aí, por enquanto, estão preocupando suas torcidas. Os artilheiros com 2 gols, Pedro Rocha do Remo, Rodrigo Rodrigues do Operário e o Lincoln do Atlético. Mas nós vamos falar de tudo isso já já. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, a cada novo vídeo você vai sendo avisado. Dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, enfim, como a gente faz lá nas minhas redes sociais, Luiz Ademar JR. Certo? Então vamos lá, vamos começar com o Furacão, então, que pelos critérios de desempate está ali na primeira colocação, ganhou o primeiro jogo do Paysandu fora de casa por 2-1 e abriu essa rodada lá na quinta-feira, dia 10, vencendo em casa para 15.390 torcedores. Dentro de casa o Allan Kardec fez 1-0 com 21 minutos. Depois, uma bela cobrança de falta do Marcelo Hermes, hein? Aos 30 do segundo tempo, ele empatou. Até estava acompanhando, falei, ih, rapaz, acho que vai ser 1-1. Mas não é que pressionou, e o Palácios, aos 38 para 39 minutos, conquistou a segunda vitória, fez o gol e conquistou a segunda vitória, o popular Furacão. 100% de aproveitamento positivo, 100% negativo do Criciúma. Primeira colocação com 6 pontos. O Criciúma está naquela turma dos 5 times que não tem nenhum ponto. Do 16º ao 20º. Criciúma, 0 ponto. Preocupante, hein? O Cláudio Tencati saiu. Será que vai? Dizem que o Zé Ricardo já está meio pressionado lá, hein? Será que já é para tudo isso? Mas enfim, não foi nem para a final do Catarinense. E aí o Zé Ricardo, tô vendo aqui, ó, pode ser, sim, está pressionado. 6 pontos também pelos critérios, vamos de CRB. O CRB jogando fora de casa,
o Atlético. O Atlético foi vice-campeão da Série C. Ele é de São João del Rei, mas ele está reformando o seu estádio também, é uma SAF, e está jogando na Arena Independência. Foi o primeiro jogo na Arena Independência no Campo do América, que disputa a Série B. E lá, fora de casa, o Atlético fez até com o Lincoln. Lembra dele? Aquele que começou no Flamengo e tal. Seu segundo gol no campeonato. Perdeu as duas, mas ele marcou nas duas. Fez 1-0 aos 29 do primeiro tempo. Eliminou 1-0 29 do primeiro tempo. Não conseguia renda lá, até porque não é a casa do próprio Atlético, né? Mas o GG cobrando falta aos 6 do segundo tempo. E o Douglas Baggio saiu do Botafogo, foi para o CRB essa semana, foi para o banco de reservas, entrou no segundo tempo, foi lançado, fez um lindo gol. E de virada, o CRB, sensacional, Eduardo Barroca, hein? O Eduardo Barroca, que fez o Paulistão aqui pelo Mirassol. 2 jogos, 2 vitórias, CRB em grande estilo. E o Atlético do Roger, aquele atacante que jogou na Ponte, Palmeiras, São Paulo, enfim, tantos clubes, terminou na Inter de Limeira, começou sua carreira como treinador na Inter de Limeira. O Roger preocupado com o seu time. CRB 6 pontos junto com o Atlético Paranaense ali, e com 0 Atlético junto com o Criciúma. Olha que coisa. O Coxa, você tem aí, né, um como que é o Coritiba? De Atlético e Tiba de Coritiba. Isso. O Atletiba, 6 pontos. O Coritiba, em grande estilo também, já que tinha vencido no sufoco nos últimos minutos na primeira rodada, e agora com a Chapecoense em Chapecó, 6.866 pessoas. A Chape ano passado lutou para não cair. Esse ano também já começou mal, né? Começou muito mal. Mas de qualquer maneira, o jogo foi 0-0, meio travado no primeiro tempo. No segundo tempo, o Nicolas Careca, numa jogada que veio muito bonita ali, pelo lado esquerdo, aí o Josué de calcanhar toca, o Josué que fez o primeiro gol de pênalti no primeiro jogo. O Josué de calcanhar toca pro Nicolas Careca, ele enche o pé, canhota forte, faz 1-0 aos 2 do segundo tempo. Aí, uma jogada também de contra-ataque rápido, uma bela jogada também com o Josué, a bola foi escanteio, foi cruzada, e aí o João Silveira acabou marcando contra aos 13 do segundo tempo. Com 13 minutos, mais ou menos, o Coxa resolveu o jogo. Aí o Mário Sérgio, que tinha metido uma bola na trave no primeiro tempo, quando estava 0-0 ainda, o Mário Sérgio, o artilheiro da Chapecoense, acabou num Marcinho cruzando e ele metendo a bola para o fundo da rede, mas por mais que tenha pressionado, o Coritiba conseguiu uma vitória maravilhosa. O Coritiba, junto com o Atlético Paranaense, seu rival, junto com o CRB, 6 pontos, pelos critérios, está ali na terceira colocação, e lá embaixo a Chape, junto com o Atlético e junto com o Criciúma também, nenhum ponto. E finalizando 100%, o Goiás do meu amigo Theo José. Rapaz, Wagner Mancini, ano passado, ele pegou o time, né, do Márcio Zanardi e não cresceu. Wagner Mancini foi lá e colocou o time na última rodada, tinha chance de classificação. Saiu, o estadual foi com o Jair Ventura, não foi nem para a final do estadual, mandaram embora o Jair Ventura e veio de novo o Mancini, já 100% de aproveitamento, hein? Tá com uma moral, meu amigo Wagner Mancini. 4.189 pagantes lá em Ponta Grossa, o Operário, campeão paranaense, começou fazendo 1-0 em cima do Goiás com o Rodrigo Rodrigues, seu artilheiro, seu segundo gol na competição, fez gols nas 2 rodadas, mas o Goiás fez uma virada espetacular em Ponta Grossa, com gols na reta final do jogo. Arthur Caíque aos 37 e um golaço do Diego Catito. Ele é da base, seu primeiro gol no profissional, lateral direito, ele arrancou pelo lado direito, jogou pro pé esquerdo e com o pé esquerdo deu uma sapatada na gaveta, mas que golaço do moleque, que golaço, uma vitória espetacular. Goiás, 6 pontos, Atlético Paranaense, CRB, Coritiba e Goiás, a turma dos 6 pontos, o G4, né? E o Operário, que tinha vencido fora de casa na primeira rodada do Criciúma, perdeu, tá ali na turma dos 3, na 9ª colocação, com 3 pontos. Enfim, esses são os 4 primeiros do G4, Atlético Paranaense, CRB, Coritiba e Goiás. Aí vamos para o Atlético Goianiense,
quinto colocado, 4 pontos, venceu na primeira rodada e agora empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto em Ribeirão Preto, olha, no último minuto. Primeiro tempo, o Botafogo fez 1-0 com o Alexandre Jesus. O Alexandre Jesus ia fazer o segundo gol e o zagueirão Pedro Henrique salvou em cima da linha e o Botafogo mandou no Atlético Goianiense. Fez 1-0, poderia ter feito mais, não fez. Chegou o segundo tempo, quem mandou no jogo foi o Atlético Goianiense. Até que o Martínez, que tinha entrado, o Martínez, aos 44 do segundo tempo, aproveitando uma bola que sobrou dentro da área, tocou entre as pernas do goleiro. E para 2.220 pessoas só em Ribeirão Preto, Botafogo e Atlético fizeram 1-1. Botafogo, 4 pontos, Atlético Goianiense com 4 pontos é o quinto colocado. Botafogo somou seu primeiro pontinho. Ano passado lutou só para não cair. É o 14º com 1 ponto ganho. Então, precisa melhorar muito o Botafogo. Na turma dos 4 aparece o Remo. O Remo, que no primeiro jogo tinha empatado com a Ferroviária fora de casa. Agora o Remo, em casa, pegou o América Mineiro, que tinha vencido o Botafogo de Ribeirão Preto na primeira rodada. E o Remo, com 2 gols do Pedro Rocha, foi melhor em campo, né? E quando foi atacado pelo América, o Marcelo Rangel, que é muito bom goleiro, fez boas defesas. O Pedro Rocha, num cruzamento do Marcelinho, fez 12 minutos do primeiro tempo, 1-0. E começou o segundo tempo. Quem joga muito esse Janderson, hein? O Remo subiu da Série C para a Série B. O ano passado ele foi o craque da série C. O Janderson cruzou e o Pedro Rocha, um dos artilheiros do campeonato, fez os 2 gols para 23.765 pessoas lá no Mangueirão. Parabéns, hein? O Remo, 4 pontos ali na sexta colocação, na turma que tem 4. E o América, que tinha vencido na primeira rodada, tem 3 pontos, está na turma ali junto com o Operário, nos critérios de desempate, é o 11º. Quem também tem 4 pontos é o Cuiabá, né? O Cuiabá tinha vencido na primeira rodada e lá na quinta-feira, começando essa segunda rodada, em casa pegou o Avaí e fez 2-2. Jogo difícil, jogo muito difícil. O Mateuzinho, num passe do Bruno Alves, esticado assim, fez aos 6 minutos 1-0, mas terminou 1-0 o primeiro tempo, mas o Aleph Manga, 20 do segundo tempo, empatou, deixou tudo igual. O Derek Lacerda acabou ainda fazendo o segundo gol aos 23 do segundo tempo, e o Barreto, aos 36, decretou o 2-2, não conseguia a renda desse jogo. Cuiabá 2, Avaí 2. Cuiabá 4 pontos, e o Avaí empatou as duas, 12º com 2 pontinhos. E fechando a turma dos 4 pontos, o Novo Horizontino, que tinha empatado com o Avaí fora de casa na primeira rodada, e em casa, meio que no sufoco e tal, fez 1-0 em cima do Volta Redonda, 1.609 pessoas na cidade de Novo Horizontino. O único gol da partida foi num cruzamento do Vagninho, a bola foi no braço do Fabrício, do experiente zagueiro Fabrício. O Robson cobrou com estilo, fez 1-0 e o jogo ficou arrastado, tal, difícil, mas o Novo Horizontino fez 3 pontos. Na verdade fez 4, né? Então do 5º ao 8º, Atlético Goianiense, Remo, Cuiabá e Novo Horizontino, todo mundo tem 4 pontos, ambicionando o G4 da turma do 100% ali. E com essa derrota, o Volta Redonda está na turma do 0. 2 jogos, 2 derrotas, junto com Criciúma, Chapecoense, Paysandu e o Atlético. Com 0 é preocupante sempre. Aí vamos para a turma dos 3. O Operário, eu falei para vocês que já perdeu em casa. O Vila Nova, na primeira rodada, ele tinha perdido. E aí agora se recuperou pegando o Paysandu em casa, no Serra Dourada, 10.120 pessoas. E num jogo muito difícil, o Gabriel Poveda, artilheiro Gabriel Poveda, acabou fazendo o gol aos 11 do primeiro tempo. E aí, por mais que o Paysandu lutasse, teve 2 boas bolas na trave, uma com o Benítez, outra com o Anderson Júnior, mas ficou só na trave e o Vila conseguiu uma vitória expressiva. Vai para a turma de 3 pontos, Operário, Vila e América, que eu já falei para vocês, e o Paysandu perdeu a segunda. 2 jogos, 2 derrotas, Criciúma, Chapecoense, Paysandu, Volta Redonda e Atlético estão na turma ali do 0. Agora, o Avaí, eu falei para vocês que empatou. Falei para vocês que empatou já o Avaí com o Cuiabá. Falei, tá turma de 2 pontos. A Ferroviária, que também tem 2 pontos, empatou a primeira rodada em casa
com o Remo e agora foi jogar com o Amazonas fora de casa e olha, deu uma sorte. Ferroviário, primeiro tempo, foi 0-0 o jogo. Primeiro tempo foi arrastado, 2.512 pessoas na arena da Amazônia. Primeiro tempo arrastado, mas no finalzinho do primeiro tempo, o Ronaldo Alves, zagueirão da Ferroviária, foi expulso. Finalzinho do primeiro tempo. Com 10, a Ferroviária se trancou, bateu o Amazonas, não conseguiu, e aí aos 49 do segundo tempo, numa bola na área, o Hélito Nascimento meteu a cabeça e fez 1-0 pro Amazonas. Ele meteu a cabeça disputando a jogada com o zagueirão, bateu, desmaiou. Gol. Quando ele acorda, tudo recupera, graças a Deus tá bem, o VAR chamou, e no início da jogada estava impedido, acabou 0-0. O desmaio e a cabeçada linda, espetacular do Hélito Nascimento não valeu de nada. O VAR anulou e terminou 0-0. Ferroviária, 2 pontos, junto com o Avaí, e o Amazonas marcou seu primeiro pontinho, junto com o Botafogo, que empatou com o Atlético Goianiense. E aí a gente tem a turma do zero, que eu já falei para vocês, Criciúma, Chapecoense, Paysandu, Volta Redonda e Atlético. Certo? G4, Atlético Paranaense, CRB, Coritiba e Goiás. O Z4 pelos critérios Chapecoense, Paysandu, Volta Redonda e Atlético. Artilheiros com 2 gols, Pedro Rocha do Remo, Rodrigo Rodrigues do Operário e Lincoln do Atlético. E para a gente encerrar, como a gente faz sempre no nosso vídeo, a rodada que começa amanhã. Estou gravando o vídeo segunda-feira, dia 14, e amanhã já começa a rodada. Amanhã é 15 de abril, 19 horas, Cuiabá e Atlético Paranaense. Líder vai defender a liderança com o Cuiabá, que tem 4 pontos. Jogo difícil, hein? Quarta-feira, 20 horas, Paysandu e Chape, 2 times que não somaram pontos, com 0. Avaí e Operário, às 20 horas de quarta-feira. E às 21 horas de quarta-feira, dia 16 de abril, o Coritiba defende a liderança contra o Novo Horizontino. Que belo jogo, hein? Que belo jogo. Quinta-feira, dia 17, 19 horas, Goiás e Vila, clássico goianiense. O Goiás defendendo 100% de aproveitamento. Que jogão, hein? Que jogão, 19 horas de quinta. 20 horas de quinta-feira, Criciúma e Atlético. O Atlético de Minas Gerais. 2 times que não somaram pontos ainda, 0. Olha que duelo desesperador. 20 horas também lá no Rei Pelé, o CRB defende 100% contra o Volta Redonda, que tem 100% negativo. Jogo interessante. 20 horas de quinta-feira em Ribeirão Preto, Botafogo e Remo. Botafogo e Remo. Vou trabalhar nesse jogo no grupo Tati. Nós vamos fazer em multiplataforma aí. 21 horas de quinta-feira, Ferroviária em Araraquara jogando com o Atlético Goianiense. Belo jogo também. E 21h30 na quinta-feira, 17 de abril, a gente encerra a rodada com o América Mineiro recebendo o Amazonas. Vou acompanhar tudo isso para vocês e prometo que na sexta-feira que vem, pela manhã, eu já venho fazendo um balanção da terceira rodada da Série B. É isso aí. Forte abraço a todos, viva a Série B e a minha singela homenagem ao Atlético Paranaense, o popular Furacão. Um abraço, até sexta-feira.